Uma quarta coisa que Davi desconhecia Davi desconhecia qualquer opositor que ele não pudesse amar. Parece estranho dizer isso, não é verdade? Mas era assim que Davi encarava a sua vida. Era assim que ele vivia com aqueles que se opunham a ele. Ele era incapaz de fazer um mal àquela pessoa por vingança. E ele considerava as pessoas, apesar de seus defeitos, apesar de suas atitudes. A palavra de Deus nos fala que Davi ele foi perseguido por Saul durante muito tempo, mas em momento algum Davi tentou contra a vida de Saul. Muito ao contrário, a Bíblia diz que por 3 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez. E ele ainda dizia: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Era a consideração que ele tinha de, apesar de Saul ser um opositor seu, mas ele estava numa posição de autoridade, ele estava numa posição de rei, ele estava numa posição que fora escolhida e autorizada por Deus. Portanto, ele, Davi, não teria a autoridade de desfazer a autoridade de Saul. Deus é que um dia faria isso. Davi acreditava nisso. E a prova disso foi que, muito tempo depois da morte de Saul, Davi encontrou um descendente de Saul e o trouxe para o palácio e restituiu os bens, restituiu a dignidade daquele homem que era inclusive um aleijado, chamado Mefibosete, e Davi deu a ele tudo que por direito lhe cabia. Qual de nós faria tal atitude? É algo para a gente pensar. Naqueles que se opõem a gente, naqueles que nos criticam, né? E a gente está vivendo uma época tão difícil, né? De polarização em vários sentidos, né? De religião, de ideologia, de política, de um monte de coisa. E muitas vezes eu tenho visto pessoas se opondo a tal maneira de se odiarem por conta de sua ideologia política, por conta de religião. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que devemos olhar para as pessoas com olhos de amor. E por mais que sejam opositores a nós, em qualquer que seja a categoria, nós precisamos continuar demonstrando o amor de Cristo a essas pessoas. Então Davi desconhecia qualquer opositor seu que ele não pudesse amar. E por último, Davi então desconhecia qualquer crise que o impedisse de contribuir. Não havia um momento sequer em que Davi não estivesse disposto a cultuar a Deus, em ofertar para Deus, em entregar aquilo que ele entendia ser a sua parte de culto, de devolução para Deus. Houve um momento, inclusive, em que Davi desejou fazer um sacrifício para Deus. E ele então quis comprar um local para fazer ali o holocausto. E aqui o indivíduo disse assim: não, para o senhor eu não vou vender. O senhor pode ficar com essa terra. E ele disse: não, eu não posso sacrificar nada a Deus que não me custe nada. Então ele sabia que, apesar dele estar ali numa condição até de fugitivo, não é? De exilado, mas ainda assim ele achou necessário pagar ao dono daquela propriedade para pudesse sacrificar a Deus, criar ali um altar naquelas terras. Este é um momento também que a gente tem que considerar isso, que apesar da crise que nós estamos vivendo, nós não podemos abrir mão da nossa generosidade, não só naquilo que nos cabe devolver a Deus, mas naquilo que a gente pode também ajudar alguém. Nós já temos feito em nossa igreja algumas campanhas de auxílio, né, de cestas básicas e outras coisas, e nós podemos continuar fazendo isso. Independente de estarmos ou não em crise, mas mesmo estando, nós não podemos abrir mão desse princípio bíblico que é a generosidade. Que é olhar para as situações e ver ali oportunidade de louvar a Deus ajudando pessoas, de contribuir, de ofertar e até mesmo de entregar para Deus aquilo que lhe cabe, como diz a palavra de Deus. Nossos dízimos, nossas ofertas,
tudo aquilo que nós pudermos devolver, né? Entregar para Deus como fruto da nossa gratidão, em retribuição ao muito que Ele tem feito por nós. Deus tem nos sustentado em meio a essa situação tão difícil, mesmo aqueles que estão passando pela fase do desemprego, mas eu tenho certeza que Deus está com a sua mão sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e não tem lhe deixado faltar nada. Portanto, Davi desconhecia qualquer momento que dissesse assim, não, eu não vou contribuir. Não, ele sempre achava uma oportunidade de contribuir para o Senhor, de dar a Ele um sacrifício, de dar a Ele uma oferta. Boa lição para nós. Nós podemos e devemos, né, sustentar isso como prioridade na nossa vida, que é contribuir para a causa de Deus. Como eu já disse, seja um dízimo, seja uma oferta missionária, uma oferta para auxiliar pessoas, enfim, nós podemos fazer. Não precisamos fechar as mãos, fechar o coração, julgando que estamos numa crise. Não, há sempre uma oportunidade de fazermos alguma coisa para alguém, principalmente na direção de Deus. Então, em qual dessas situações que nós mencionamos você poderia dizer que se assemelha com Davi? Né? Dessas situações que ele desconhecia, em quais delas você também desconhece? Gigante que possa ser vencido, pecado que não possa ser perdoado, situações que o impeçam de louvar, opositores que você não possa amar, ou crises nas quais você não possa contribuir. Para Davi, essas coisas eram desconhecidas. Por isso que lá na frente, no futuro, Paulo vai dizer, ele foi achado um homem segundo o coração de Deus. Não pelas suas perfeições, porque ele não era perfeito. Não porque ele tinha uma posição de rei. Isso não o impediu de errar. Mas porque Davi tinha um coração voltado para servir a Deus. Era um homem que reconhecia que sempre podia ser usado por Deus, que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, e se permitiu a isso. Esta é a receita para nós hoje, de vivermos em paz, de vivermos felizes, quando a gente consegue se permitir ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Lembre-se disso. Busque na palavra outros exemplos, você vai encontrar. Mas olhe para a sua própria vida e decida a partir de hoje assim, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero continuar sendo usado por Ele, do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser. É assim que eu quero estar nas mãos de Deus, sendo usado por Ele, um servo dEle. Ore diante de Deus, querido, e abra o seu coração para Deus e diga, Deus, me usa. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. E eu tenho certeza que o que mais Deus quer é poder usar você na sua obra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E que todos sejam instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Amém.